Para os cristãos, a Páscoa representa um dia muito especial. É tempo de lembrar uma história que aconteceu há mais de 2000 anos. No NT Repórter, você vai acompanhar agora 2 tradicionais espetáculos que acontecem nas regiões Sudeste e Nordeste do país e que mostram a trajetória da vida de Jesus. O NT Repórter de hoje está no ar. Olá! Um espetáculo que conta o nascimento, milagres, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Passagens bíblicas encenadas com realismo. O Alto de Páscoa, que é produzido pela Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, interior de São Paulo, já é tradição na cidade e narra a mais linda história de amor, com muita música e encenação. Acompanhe agora os bastidores desse espetáculo. Um espetáculo de tirar o fôlego. Em apenas 2 horas, um misto de emoções. O contraste é nítido entre os olhos que brilham de alegria e os olhos que se enchem de lágrimas ao contemplar uma cena triste. A maior história de amor que o mundo pôde contemplar retratada ali, no palco, diante de milhares de pessoas. As cenas não deixam de impressionar. São mais de 600 voluntários das mais diferentes profissões que deixam seus interesses de lado para contar a história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. O mais interessante é que quem assiste um espetáculo como esse não imagina que por aqui são poucos os atores profissionais. A maioria não tem contato e técnicas da arte, por isso são considerados atores amadores. Com tanta dedicação, é quase impossível perceber a diferença entre eles. Você faz para dar conta de todas essas pessoas aqui no meio? É a bondade de Deus, é o amor de Deus que une os corações, que me traz gente muito preciosa para trabalhar comigo, para coordenar cada uma das áreas. É um time legal, é um time precioso, sabe, que me ajuda e as coisas vão caminhando bem. Nádia, como que é preparar esse elenco aqui de mais ou menos 300 pessoas? É bastante gente, né? Dá trabalho. Mas a minha responsabilidade especificamente é preparar personagens. Então, aqueles que aparecem um pouco mais, né? Que não são coadjuvantes na história. Apesar que a história gira em torno de Jesus, né? A gente tem alguns personagens que aparecem um pouco mais. E aí o meu trabalho é prepará-los. Como? Eles precisam entender qual é o papel desse personagem no contexto do Alto de Páscoa. Então a gente estuda um pouco os personagens, começa a trazer as emoções certas para aquele momento. E eu gosto muito de me basear numa teoria chamada de Stanislavski, que é um autor de teatro, né? Que ele se baseia em emoções. Então, se eu preciso de dor, eu preciso da dor que a pessoa já viveu. Então, eu não vou falar assim, o que você sentiria quando Jesus morreu? Que dor você sentiu? Não, a pessoa não viveu aquele momento. Mas ela, de repente, perdeu alguém querido, que ela amou muito. Então, é essa emoção que a gente precisa trazer. A gente viu aí algumas imagens de você tentando orientar o pessoal, andando junto. Como que é o seu papel aqui, a sua função? Então, baseado no roteiro que nós recebemos, a gente tenta marcar, estruturar a cena, né? Onde cada personagem tem que estar para estar passando a mensagem que é necessário em cada cena. Então, a gente fala, você entra pela esquerda, entra pela direita, você abaixa, os passos, as marcações no X no chão, né? E toda a intenção do personagem na cena, como o corpo dele deve se posicionar, quantidade de passos que ele tem que ter em cada cena, é mais isso. É a estrutura da cena que vocês assistem, aquela montagem toda é feita pela direção de cena. Legal. E vocês aqui trabalham com a maioria de atores amadores, né? É difícil assim lidar? Como que é esse trabalho? É difícil, assim, né? Porque falar amador, né? Assim, não tem o conhecimento técnico das coisas. Então a gente tem que ter uma parte de dar aula conforme vai marcando as cenas, né? Então, mas acaba sendo legal porque eles estão dispostos, né? O primeiro papel deles é estar disposto a aprender tudo que a gente passar. Mas acaba rolando legal, acaba saindo, porque tem um toque de Deus na parada. E disposição não falta para esse grupo. Por aqui até a criançada é empenhada. Na hora de cantar pode até rolar uma certa indecisão. E vocês cantam também? Não.
Sim. Ih, olha a confusão. Canta ou não canta? Sim. Na entrada triunfal a gente canta. Se eu pedir pra vocês cantarem só um pouquinho, vocês vão saber cantar? Sim. Ah, elas vão cantar. Só um pedacinho. De qual música? Da música da entrada triunfal. Então canta pra gente. Canta. Osana. Mas essas meninas mostram que não estão aqui para brincadeira. Ao serem questionadas por que participam da encenação, a resposta vem na ponta da língua. É muito legal por causa que a gente ganha um monte de vidas para Jesus, então é mais legal ainda isso. É mais legal porque a gente aprende as coisas mais ainda do que já tinha aprendido. Que coisas que vocês aprendem? As vestimentas, os costumes, tudo que eles faziam na época passada. O esforço que a gente faz. É mesmo? Tem que fazer esforço? Vale a pena. Vale a pena. A gente tem que ensaiar um monte de tempo, aí fica lindo depois pra todo mundo ver já pronto. Como que é desenvolver esse trabalho com essas meninas? Então, é um presente, na verdade, né? Poder adorar a Deus através da dança. E principalmente no Alto de Páscoa, fazer a dança ser, né, uma palavra e tocar o coração das pessoas, né, para que realmente despertem para a vida em Jesus, é o que a gente quer, né, de coração. Então as bailarinas estão realmente transbordando todo esse amor por Jesus e usando os seus movimentos para expressar este amor e expressar, né, a ação do próprio Espírito Santo em cada uma delas. Por aqui, os adolescentes também marcam presença. Esse soldado representa muito bem o que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. E nos bastidores, nossa equipe pega um flagra. Ele foge um pouquinho do personagem para se conectar com as tecnologias de hoje. Tava com seu celular aqui conectado? Eu tava chamando o resto dos soldados, né? Ah, tá. Tava chamando o soldado. É mais rápido, o WhatsApp na época não tinha, mas agora já tem. Gente, então eu vou tomar esse celular dele porque eu não quero mais soldado por aqui, não. Tem que reunir, tá vindo, já chamei, tá chegando todo mundo. Já era, não tem mais como fugir. Não, agora não tem mais jeito. É a primeira vez que você participa? Sim, eu sou a primeira vez que Seu eu faço. papel aí é o soldado, mas em que parte da história você entra? Então, eu faço soldado e faço Malco. Malco, na verdade, ele é o primeiro soldado após a traição de Jesus a agarrar Jesus. Então Pedro vem, ataca Malco e arranca a orelha direita de Malco. Então eu sou o primeiro soldado a abordar Jesus e aí eu sofro esse ataque de Pedro. Como que você faz para se preparar? Então, na verdade, assim, eu não tenho experiência nenhuma, né, em teatro, nada disso. Mas aqui a equipe é muito grande e é muito boa. Então, assim, a gente tem as pessoas que a gente fala, que eles passam as dicas, vão ensinando a gente, vão colocando a gente no personagem. O próprio Jesus mesmo, que está fazendo Jesus, ele ajuda muito, como ele já é bem Jesus mais... é professor também. Exatamente, ele auxilia sempre, não tem jeito. Como ele é mais experiente, ele ajuda, ele dá uns toques, ó, faz assim, faz assado. Então, assim, a gente vai falando um com o outro e vai dar certo, vai ser lindo, vai ser lindo. Tá, e aí, os amigos soldados já responderam? Já respondo, por enquanto só tem 2, mas tá chegando o resto. Então tá bom. Como é pra você treinar esses atores, né, esse pessoal, esses voluntários envolvidos na encenação? É um desafio enorme, mas assim, é muito compensador. Você vê que todos são voluntários, eles têm trabalho, estudo, mas eles dedicam o tempo que eles têm e o que eles não têm para estar aqui aprendendo, dando o que eles têm de melhor. E nós estamos pedindo isso, a excelência, né? A excelência do que nós temos, que é para Deus. E eles dedicam mesmo assim, ficam até horas, tarde da noite, ensaiando? Como que é a rotina de vocês, principalmente agora nesses últimos preparativos? Na primeira parte nós fizemos ensaio com os personagens específicos, então a gente fazia um ensaio mais direcionado. Agora nos ensaios gerais nós temos começado assim, 9 da manhã, termina às 8 da noite. No próximo ensaio nós vamos ficar até, não tem horário para terminar. E todo mundo, até as crianças, vocês estão vendo, né? As crianças elas ficam empolgadas e todos estão realmente empenhados em fazer o melhor para vocês, né? Para a cidade de São José dos Campos e para Deus também. O espetáculo realmente encanta a plateia. E não são apenas os atores, os personagens centrais. Por aqui, coral, solistas e orquestras dão um toque, ou melhor, uma nota especial para essa encenação. Nós temos a vantagem de que todos estão inseridos em música na igreja. Então nós temos ministros de louvor, nós temos solistas, então todos estão fazendo alguma coisa na igreja hoje relacionada à música.
E aí trabalhar com o pessoal acaba ficando mais fácil, porque a gente passa música, a galera já ensaia, eles já estão bem acostumados, muitos já estão fazendo aula de Páscoa há muitos anos, então a gente passa a música e a galera já sabe o que tem que fazer. Inclusive você canta também, né? Como que é para você ensaiar o pessoal e cantar também? Sim, pra mim eu acabo tendo que aprender todas as músicas, né? Porque tem que estar com todas as músicas, tirar as dúvidas, ainda tem as minhas músicas pra cantar ainda. Então assim, é muita coisa, mas eu sou apaixonado por isso, então assim, pra mim é muito tranquilo. Todos os anos, o Alto de Páscoa, realizado pela PIB, Primeira Igreja Batista, é trabalhado em diversas temáticas. Para este ano, o tema escolhido foi Está Consumado. Nós entendemos que Deus fez tudo o que Ele precisava fazer através da morte e ressurreição de Jesus Cristo para que nós tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele. Então é essa a ideia que nós queremos transmitir. Está consumado, está tudo pago, já foi feito tudo que era preciso fazer para você ser feliz. Foi nos dado o tema consumado, que é uma das últimas palavras de Jesus na cruz. Então eu comecei a fazer uma pesquisa, observando na própria palavra de Deus na Bíblia, o momento em que Jesus declarou essa palavra, que foi na hora da morte na cruz. E no ano passado, em setembro do ano passado, eu tive o privilégio de fazer parte de uma caravana que viajou até Israel, junto com parte da equipe do Alto de Páscoa. E eu tive a honra e o privilégio de visitar o túmulo vazio, passar pelo Calvário e pensar em como que foi esse momento de Jesus enfrentando todos aqueles açoites, momentos de dor e olhando para o céu e dizendo, Deus, está consumado. E essa música fala sobre o plano perfeito. É o momento que Jesus ele olha para o céu e diz, tá pronto, não tem mais o que fazer, né? Eu estou me entregando. Estou entregando meu espírito em amor do próximo, em amor do homem, da humanidade. E é um dueto com a participação do coral. Então a gente declara uma palavra bíblica que é tetelestai, que significa estar consumado. E nesse momento a gente declara que, de fato, o plano da salvação se cumpriu naquele momento. Na primeira parte do programa de hoje, acompanhamos uma tradicional encenação da Paixão de Cristo que acontece na região sudeste. Mas essa história, contada em todo o mundo, ganha nessa época interpretações especiais no Nordeste do Brasil. E é para lá que embarcamos agora na reportagem de Rebeca Ricardi. 180 quilômetros da capital, Recife, e chegamos à Fazenda Nova. A cidade do Brejo pernambucano é conhecida pelas muralhas e pelos cenários que imitam a antiga Judéia bíblica. O objetivo é recontar a história do sacrifício de Jesus. Para isso, uma cidade planejada em mais de 100 mil metros quadrados e com 9 palcos é capaz de levar o espectador a voltar 2.000 anos atrás. Agora, quer ver investimento pesado aqui? É no figurino. Uma verdadeira pesquisa é feita em torno de cada nova peça produzida. Essa roupa de Caifás, ele é o personagem que é um sumo sacerdote, então ele é o mais poderoso. Então é a roupa que possui tanto trabalho que é bordado à mão, fios de ouro. E aqui tem essa joia, que essa joia faz parte de uma pesquisa bíblica, significa cada pedrinha dessa uma tribo de Israel, são as 12 tribos de Israel. E aqui tem a estola, que ela foi toda bordada à mão, e nela possui esses sininhos, que isso significa também, faz parte da pesquisa bíblica, e isso era para avisar quando ele estava chegando ao templo. Um guarda-roupa com mais de 800 peças, figurinos usados por mais de 500 atores e figurantes em cena. Gente famosa na telinha e nas telonas já passou por aqui, como a atriz Carol Castro, que em 2013 viveu Madalena, e neste ano volta à cena para viver Maria, mãe de Jesus. A parte mais difícil é porque a gente tem que gravar o áudio antes de realmente estar aqui, de figurino, vendo a proporção e a grandiosidade do lugar, ouvindo o outro ator. Então, eu estive aqui em janeiro durante um dia para fazer os comerciais, as fotos de divulgação, a prova de figurino. E voltei para o Rio em fevereiro. Gravei o áudio, estudei o texto, né, claro. Gravei o áudio, mas a gente grava o áudio num estúdio pequenininho. Totalmente outro clima, né? Outra energia, outra atmosfera. E quando a gente chega aqui e está de fato no espetáculo, ouvindo o outro ator, se emocionando com tudo, é como se o áudio não acompanhasse a emoção que a gente está sentindo. Então esse para mim foi o grande desafio.
E também a coisa de se dublar. Só que na verdade não é se dublar, porque a gente dá o texto, né? A gente não está apenas mexendo a boca, a gente está dando o texto. Então, dependendo da emoção, dependendo de como você está naquele momento, às vezes a sua respiração está diferente. E aí você se preocupa com o sync da sua fala com o áudio. Para mim, realmente foi a parte mais difícil, o desafio maior desse papel, mas que só traz mais vivacidade, assim. Eu acho que o desafio faz com que a gente se sinta mais vivo e queira fazer cada vez melhor, sabe? Quando a noite cai, o espetáculo começa, e não é qualquer espetáculo. Nova Jerusalém é o maior teatro ao ar livre do mundo, e todos os efeitos especiais em cena são elementos fundamentais para quem quer atrair, durante 9 dias de apresentação, um público estimado em 3 milhões de visitantes. O espetáculo ficou tão conhecido que atrai gente de outros países. E em ano de Copa do Mundo, a tradução simultânea da encenação é feita em inglês, espanhol e francês. Pai Celeste, não me poupes de qualquer sofrimento, mas não me separes do meu filho. Voltando para a capital, também encontramos um outro espetáculo aguardado pelos nordestinos. A Paixão de Cristo do Recife existe há 18 anos e acontece assim, em praça pública no Marco Zero da capital. Os espectadores, que não precisam pagar nada para assistir à encenação, nem imaginam a correria que acontece nos bastidores. Mas na hora do espetáculo, dá tudo certo. Uma curiosidade aqui é que o personagem principal da história, Jesus, é também o diretor do espetáculo. Mas não são apenas as encenações que chamam a atenção neste período do ano. Cor e sabor. Esse é o cenário que invade o comércio, que vê nessa data uma possibilidade de sair lucrando. A Páscoa esse ano deve representar em número de vendas um crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o comércio, a data chega a ser tão representativa quanto o Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Os chocolates ganham espaço nas prateleiras e 20 mil brasileiros garantem uma vaga no mercado de trabalho por uma temporada média de 3 meses. Gente que é empregada desde as fábricas até as vendas e entrega dos produtos. E se tem muita oferta na praça é porque o consumidor é exigente e sabe o que quer nesse período. Ovos. Chocolate não pode faltar. De jeito nenhum, tem que ter. E aí na sua casa, no caso, é você, seu esposo, sua menininha, tem pra todo mundo, ovo pra todo mundo? Tem, não é só nós 3, só eu, ele e ela. Família, chocolate, união. Tem que ter chocolate pra todo mundo, Giovana? Tem, claro. Sempre ovo. Vocês sempre escolhem os ovos de chocolate de vocês, com antecedência, falam pra mãe, pro pai, como é que funciona? A gente escolhe, a gente pede, fala o que quer e compra. E quando falam que o brasileiro gosta muito de chocolate, não é exagero. O Brasil tem a maior Páscoa de chocolates do mundo. Só este ano serão produzidos mais de 80 milhões de ovos de Páscoa, o que equivale a aproximadamente 18 mil toneladas de chocolate. Tem para todos os gostos, inclusive para quem não pode comer chocolate. Estamos falando dos ovos de Páscoa feitos de alfarroba, um falso chocolate bem procurado nesse período do ano. Esse produto se trata da alfarroba, certo? Que é uma semente de origem vegetal, derivada da alfarrobeira. E ela é menos calórica, enquanto o cacau possui 23% de gordura, ela possui 0,7% de gordura. Certo? Ela já é adoçada naturalmente com a frutose e ela não necessita de açúcar na maioria das suas receitas. É por se tratar de um produto isento de lactose, de glúten e de açúcar, ou seja, diabéticos, celíacos e pessoas que têm intolerância à lactose podem consumir tranquilamente. Mas mesmo em meio a um comércio diversificado e disposto a atender os diferentes gostos da Páscoa, tem gente que deixa essa tradição de lado. E nesse período se volta aos costumes bíblicos. Bom, a Páscoa significa para mim um retorno do que o homem perdeu no Jardim do Éden. E Cristo, que é o Filho de Deus, se fez homem e morreu em morte de cruz para nos resgatar, para trazer de volta o contato com Deus.
A primeira menção bíblica da Páscoa encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 12. E está dentro de que contexto? Vamos imaginar. O povo de Deus, por muito tempo, estava sendo escravo do povo egípcio. E Deus queria libertar o seu povo. Deus chama Moisés para ser o libertador. Então, a estratégia divina para tirar o povo era amolecer primeiro o coração de Faraó. Então, ele envia as pragas, as famosas 10 pragas sobre o país Egito. Mas só que 9 pragas aconteceram e o Faraó continuou ainda com seu coração duro. Então, antes de Deus lançar a 10ª praga, Deus pede então que a Páscoa fosse comemorada. Mas como era essa Páscoa? Como foi essa Páscoa? Foi da seguinte maneira. Deus pede para que o alimento fosse um pão asmo, ou pão sem fermento, e também a matança de um cordeiro, que fosse sem defeito, certo? Sem mancha, perfeito. Simbolizando o quê? O pão asmo, o sem fermento, simbolizava o corpo do Senhor Jesus, que futuramente, certo? Morreria em troca da nossa vida eterna. E o cordeiro também simbolizando Jesus, sem defeito, sem pecado, perfeito, que é aquele que viria para nos libertar do pecado. A Páscoa é a simbologia de libertação. O povo sai do Egito e agora comemora a libertação. Depois de tanto tempo no Egito, agora estava livre. E é dessa história que surgem os espetáculos. É da Bíblia que se extrai as tradições das cerimônias que movem o mundo cristão na Semana Santa. Uma delas praticada pelo próprio Cristo, a cerimônia do lava-pés, seguida pelo pão e o vinho. Nós encontramos essa menção bíblica no livro de João. O próprio Jesus sai da mesa, se dirige aos seus discípulos, pega uma bacia e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. É uma lição de humildade. Isso indica que nós, um dia que queremos também ter o direito da eternidade ou da vida eterna, precisamos praticar isso também. Ser humilde, de chegar para a pessoa, você reconhece se praticou algum delito, algum pecado a essa pessoa, pedir o perdão. Então é uma lição de humildade. E o nosso mestre foi quem nos deu o exemplo. E ele disse assim como eu fiz, quero que vocês façam um aos outros. Para nós, a Páscoa, a nossa comemoração, é fazer uso de alguns emblemas, que é o pão sem fermento, que simboliza o corpo da pessoa do Senhor Jesus, e o suco de uva puro, que muitos chamam do vinho. Por que nós não chamamos de vinho? Para não dar conotação de que estamos bebendo algo que esteja alcoolizado ou fermentado. Como o suco de uva puro também deveria simbolizar o sangue sem pecado, seja perfeito, é por isso que nós fazemos uso desses 2 emblemas, é o pão sem fermento e o suco de uva puro. São momentos de renovação, de consagração ao nosso Deus, né? Me sinto como assim, Deus acolhendo a gente, como se assim a gente nunca tivesse pecado, e como Ele nos recebe, como Ele nos aceita e a forma como Ele nos ama. A Páscoa é uma oportunidade de nós lembrarmos do grande sacrifício feito por Cristo. É uma oportunidade de nós levarmos essa mensagem de salvação a outras pessoas, principalmente para nós cristãos que acreditamos piamente no grande valor que esse sacrifício representa para as nossas vidas. A Santa Ceia tem duas razões por que temos que participar. A primeira razão é o seu encontro com Deus, certo? É a sua reconciliação com Deus. E a segunda razão é a nossa reconciliação com o nosso próximo. Então, por se tratar de uma cerimônia de libertação, você se liberta dos seus delitos, dos seus pecados, e ao mesmo tempo você participa de uma cerimônia de humildade, então é o momento de você reconhecer se você praticou algum erro, certo? Perante o seu irmão, perante o seu próximo, você chegar para essa pessoa, pedir o perdão, então você pede o perdão a si próximo e vai na presença de Deus, através da Santa Ceia, pedir perdão a esse Deus, para também te libertar daquela culpa que você sabe que está incomodando a sua consciência. Páscoa, uma data lembrada pela humanidade, porque conta a história da própria humanidade. Um momento de parar e refletir, de olhar para a cruz e entender o que ela significa. Páscoa é amor, é comunhão, é entrega e, antes de tudo, é gratidão por quem se entregou primeiro.
Difícil não se emocionar com essa história de fé, na verdade? História de fé, amor e esperança. O NT Repórter fica por aqui, mas você pode acompanhar esse e outros programas através do nosso blog, novotempo.com/NT Repórter. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!